Primeiro tema do dia, mais uma polêmica para a conta aí do Supremo Tribunal Federal. A Corte adiou para o dia 4, de abril, o julgamento do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula. Mais do que isso, os ministros deram por 6 votos a 5 uma liminar que até lá proíbe a prisão do petista. Contribuíram para o adiamento o fato de que o caso foi o segundo item da pauta desta quinta e os ministros deram 45 minutos de intervalo na sessão, sendo que eles costumam ficar cerca de 10 minutos. Por volta das 18 horas, quando em geral as sessões se encerram, o ministro Marco Aurélio argumentou que tinha uma viagem marcada. O pedido de liminar foi solicitado pelo advogado José Roberto Batoca em razão da suspensão dos trabalhos. Ele argumentou que o seu cliente não poderia ser prejudicado por um atraso no julgamento que não aconteceu por culpa dele. Então, só para a gente explicar, eu já passo para os nossos debatedores. 6 votos favoráveis foram dados por Rosa Weber, Dias Toffoli, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Votaram contra Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Ô Vera, começo então esse tema com você. Em primeiro lugar, as suas considerações sobre o julgamento de ontem e a decisão aí dos ministros. O que você achou? Patrick, uma coisa incompreensível, e nisso Marcelo Madureira foi ali mais ou menos paradigmático ontem. Ele previu que as pessoas não entenderiam nada, porque os ministros se sentaram para julgar o HC do Lula, ficaram um tempão decidindo se poderiam ou não julgar o HC do Lula, decidiram que sim, poderiam, e na hora de fazê-lo, decidiram que era hora de terminar e deixar para a semana que vem. Então a população fica mesmo perplexa diante disso, não entende essas nuances, não entende o que é preliminar, não entende o que é liminar preventiva, HC preventivo. Ontem, quando eu saí aqui da Jovem Pan, a menina que trabalha aqui na portaria virou para mim e falou: Vera, o que acontece agora? Porque é ela que trabalha aqui. É isso que as pessoas querem saber, e ela que fica acompanhando os programas o dia inteiro, não estava entendendo patavinas do que estava se passando. Então, em primeiro lugar, é isso. O Supremo, eu escrevi hoje, eu acho que deu uma contribuição a mais para aumentar o seu descrédito em relação à população. Não porque deva decidir assim ou assado, ou ouvir a sociedade na hora de decidir, precisa decidir. Não dá para ficar chutando as suas decisões, empurrando com a barriga, chutando para debaixo do tapete. Já tinha decidido decidir parcialmente. Decidir um habeas corpus já é personalizar a decisão. Ao fazer isso e não julgar, aí é brincar com a cara das pessoas. Realmente as pessoas estão muito irritadas hoje nas ruas. Eu acho que existe um certo descompasso entre as autoridades e as ruas. As pessoas acham que a população ainda não está ligada no que acontece, não está prestando atenção, não está pensando em eleição, não está pensando em política balela. Hoje na academia eu mal conseguia chegar até o aparelho para fazer o raio da ginástica, porque todas as pessoas vinham me perguntar. Depois, almoçando com uma fonte no restaurante, 2 pessoas vieram me perguntar e vieram comentar isso. Então, é um assunto do dia a dia das pessoas, é um assunto que está na boca do brasileiro, não é juridiquês, não são só os operadores do direito que estão prestando atenção para isso. Então, era bom que as pessoas que têm responsabilidade, que têm cargos públicos no país, e aí não só eletivos, cargos públicos também, como ministros do Supremo, passassem a prestar atenção em que mensagem eles estão passando para a população. Dizer que você não pode trabalhar porque você tem uma viagem ao Rio, e aí você ser entrevistado e não tem nenhuma agenda no Rio, como fez o ministro Marco Aurélio, não contribui em nada para o crédito das instituições. Marcelo Madureira, já a partir do que disse a Vera, você também concorda que o Supremo deu ontem uma contribuição aí, ainda mais para o descrédito da própria instituição e de fato, isso é verdade, a constatação da Vera é real. As pessoas hoje discutem política o dia inteiro. Ontem eu estava num curso também à noite, todo mundo ali acompanhando o que estava acontecendo no Supremo. Enfim, Madu, e as suas considerações sobre o episódio de ontem? Pela Vera, sempre equilibrada, sempre exata,
porque eu realmente sou um psicótico, tipo Gilmar Mendes, mas eu fiquei, talvez como a maior parte dos brasileiros, né? Eu fiquei perplexo, eu fiquei indignado, né? Acompanhamos todos nós, o dia de ontem, dedicamos, né, parte da nossa atenção à Corte do Supremo para ver o que não tenho outro termo para definir isso que não uma palhaçada. O ministro Marco Aurélio Mello alegar que tinha que embarcar às 7h40 para não perder um voo, para assumir aqui um cargo de presidente do Instituto do Siri Cozido, isso aí é um descaso com a população. Meu amigo, vou explicar para você pela última vez. O senhor é ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem um cargo público, não tem outra atividade que não os assuntos de Estado. Qualquer outra atividade da sua vida, inclusive referente à sua família, meu amigo, ela é secundária, na medida que o senhor aceitou ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor trata de assuntos de Estado e tudo mais é secundário. Isso só pode me parecer pilantragem, picaretagem da sua boca de ovo, que, aliás, grande parte dos ministros estão aproveitando esse intervalo, esse interregno, para costurar essa grande concertação aí entre o PT e o PMDB e o PSDB, para livrar a cara do Lula e junto livrar a cara de todo mundo. Essa é que é a verdade. Mas a população brasileira, ela está atenta, meus amigos. Vocês daqui a pouco não vão poder frequentar sequer a garagem do prédio. Viu, seu Marco Aurélio Mello? Viu outros senhores ministros? Eu não consigo ver nenhuma coisa mais importante do que um assunto de Estado. E os senhores, queiram saber, são servidores públicos, são pagos por nós para fazer o seu serviço. Aí eles só vão julgar isso dia 4 de abril, depois da Páscoa, porque tem o tradicional, vejam bem, o tradicional recesso pascal. Ora, vão trabalhar, seus vagabundos, com toda a vênia, com todo o respeito que vocês deveriam dar aos seus cargos de ministro, que vocês não dão nenhum respeito ao cargo, à toga que vocês usam. Vão trabalhar, seus vagabundos. Por que não convocar uma sessão extra hoje? Né? Talvez marquem uma para me julgar por estar achincalhando o tribunal, mas não sou eu que achincalho o tribunal, são os senhores e senhoras. Entendeu? Então nós brasileiros ontem fizemos caras de babaca, nós fizemos caras de palhaço para essa encenação que os senhores e as senhoras montaram em Brasília e que foi transmitida em cadeia nacional e que ficou claro para todo mundo, né? Que tipo de tribunal a gente tem. E a gente sabe, inclusive, dentro do próprio coletivo do tribunal, separar o joio do trigo. Fiquem sabendo. E ficou claro, para concluir, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não é um cidadão como eu, como o Patrick, como a Vera, como a Andreasa, como o Reginaldo, como vocês que estão nos assistindo. Ele é um cidadão superior, como é o Zé Sarney, o Jader Barbalho, o Collor de Mello, Renan Calheiros e tantos outros. E a gente vai trazer daqui a pouquinho o que disse a ministra Carmen Lúcia a esse respeito, o Madu. Agora sim, o contato já com o nosso Carlos Andreasa. Andreasa, então, as suas considerações aí pra gente, claro, vamos continuar nesse tema aqui ao longo do programa, claro. Mas enfim, as suas considerações sobre o que aconteceu ontem, vai lá. Eu estava ouvindo, eu ouvi tudo, a fala da Vera, a fala do Madu, acho que está escolhida a música pro programa, não sei se a Vera já tinha escolhido, mas o Madu acabou de escolher, vai trabalhar vagabundo, né? Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar vagabundo. Pode separar aí. Obrigado. Agora, ontem foi uma tarde, começo de noite degradante, né? Para a ideia de institucionalidade, foi o fim da picada. Uma sucessão de erros que começaram antes mesmo do julgamento desse habeas corpus e que foram temperadas, para usar a expressão do Barroso, com pitadas também de psicopatia, mas sobretudo de dissimulação e cinismo. Eu fiquei perplexo, em primeiro lugar, e eu tenho falado sobre isso aqui no programa com grande frequência, com o modo como a presidente do tribunal, Carmen Lúcia, conduziu a agenda, conduziu a pauta da corte nesse mês de março. A insistente negação
de que não pautaria nada relativo à possibilidade de prisão após segunda instância, fez com que a gente chegasse aos 47 do segundo tempo com ela sob pressão, marcando o julgamento desse habeas corpus. O fato de ela ter marcado para ontem continha para qualquer pessoa minimamente informada do ritmo do Supremo Tribunal Federal a ideia de que, se não conseguissem, abririam o julgamento do habeas corpus, e se não conseguissem julgá-lo, ficaria essa situação pendente para depois da Páscoa, que seria já sabido, todo mundo sabia, Carmen Lúcia sabia, todos os ministros sabiam, Marco Aurélio sabia antes de marcar suas viagens, sabia que, se não resolvessem ontem, uma vez que foi marcado para ontem, só depois da Páscoa. E aí armou-se aquele teatro, a intervenção do advogado do Lula, pedindo a liminar que foi concedida e que, vejam, a concessão não está errada. Não importa quem é o réu ou o paciente, como bizarramente eles chamam, não importa que seja o Lula ou quem quer que seja, o sujeito não pode ficar com o habeas corpus pendurado, exposto, em função da agenda de ministrinho do Supremo, que tem aviãozinho com... Que coisa ridícula um ministro do Supremo dizer: o meu check-in está aberto, o check-in já está feito, tem que ir embora. Quer dizer, é uma bizarrice completa. Mas essa condição não permite que o réu, que o condenado, que o paciente, que eu adorei essa expressão, que o cara fique exposto. Então, a concessão da liminar faz sentido. O problema é o modo dissimulado como foi feito. As coisas não sendo abordadas claramente. Todo mundo rebolando para cá, rebolando para lá, para defender uma posição que não faz sentido. Então, nós estamos na seguinte posição agora, e é preciso atribuir responsabilidades. A Carmen Lúcia tem responsabilidade pelo modo incompetente com que conduziu a agenda do tribunal, pelo modo como joga para a galera e continua jogando para a galera, pelo modo como se comporta, como se não fosse parte do tribunal, permitiu que isso acontecesse, permitiu que nós estivéssemos nessa situação, que é a seguinte: se na semana que vem, apreciados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os embargos forem derrubados, o Lula será um homem virtualmente preso, esperando o Supremo voltar da corte para deliberar esse habeas corpus com toda essa carga de pressão. E por que estamos nessa posição? Se nós temos uma ação declaratória, ações declaratórias de constitucionalidade liberadas pelo ministro Marco Aurélio desde dezembro, poderiam ter sido votadas quando retomou o ano judiciário, mas não, se empurrou com a barriga, dizendo que não se podia fazer isso, que não ia se curvar a pressão, acaba se curvando a pior das pressões, que é essa. Vai ter que concluir a votação do mérito do habeas corpus com o Lula virtualmente preso, com o tribunal, com a mais alta corte brasileira completamente fulanizada.